programa Memória na TV de hoje recebe com muita alegria um esportista fantástico de São Caetano, o nosso amigo Narciso Ferrari. O senhor Narciso é o presidente de honra do São Caetano Esporte Clube e há muitos anos colabora com a página Memória do Diário do Grande ABC. E quem nos traz o Narciso Ferrari para essa gravação é a jornalista Paula Fiorotti, da Fundação Pro Memória, editora da revista Raízes. Ela vai nos ajudar a conversar, a entrevistar o senhor Narciso. Senhor Narciso, obrigado da sua presença. As portas estão abertas. Venha sempre. Obrigado. Eu demorei para vir aqui, mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Narciso Ferrari nasceu em São Caetano. O seu pai nasceu em São Caetano. O seu avô nasceu em São Caetano e a sua avó era imigrante, foi imigrante italiano, veio menina para São Caetano. É isso? Veio com José Ferrari e foram morar na Roberto Simonsen, Quer dizer, onde chamava de palacete do Ferrari. Você deve ler na reportagem aí do Verino Ferrari. Essa fotografia que nós estamos mostrando agora, aparece a sua avó, a sua bisavó, já de idade, né? Quer dizer, é a lembrança que o senhor tem dela. Sim, tá, mas eu não cheguei a conhecê-la. Narciso Ferrari, quer dizer, hoje o seu escritório de contabilidade é uma referência na cidade. O senhor estudou na cidade, o senhor sempre viveu na cidade. Quer dizer, São Caetano é a sua cidade, a cidade de toda a sua família. Sim, São Caetano, justamente no bairro Santo Antônio, ali na rua José Ferrari, em homenagem ao meu bisavô, Arquinto Ferrari, em homenagem ao meu tio. Sempre naquela redondeza ali. Tá certo. Seu Narciso é um grande conhecedor da história de São Caetano. Ele mesmo brinca que sabe mais das famílias tradicionais do que os próprios familiares. Os próprios familiares. Tem um conhecimento muito grande, é muito enriquecedor conversar com ele. Além do que, ele é colaborador da revista Raízes. Sim, que a Paula é editora. Sim, colabora bastante, ajuda muito a gente na identificação de fotografias, de fatos. E colabora bastante para a preservação da nossa história. Paula, eu gostaria que você dirigisse uma pergunta para o senhor Narciso, de uma dúvida que nesses anos todos você não teve a resposta. O que faltou o senhor Narciso contar para você? Eu acho que a infância do senhor Narciso, como que foi? Muito trabalho? Como que era a questão com a convivência com os irmãos? Como que foi a infância do Narciso Ferrari em São Caetano? O meu pai tinha, ali onde hoje se localiza a fábrica do Braido, a Rua São Jorge, a nossa família, como ela ficou para cima da estação, ganhou mais terreno que as famílias que ficaram debaixo, na parte de baixo, chamado de Barra Funda, o bairro de Fundação. Então, no centro da cidade ficou a família Baraldi. Vieram 3 irmãos. Depois ficou a família Cavana. Depois ficou a família Carnevale. Depois ficou a família Copini. Certo. E o último ficou a minha família, que ganhou mais terreno que os outros, que só tinha mato, não tinha floresta, né? Aí, a minha infância, você perguntou, meu pai tinha olaria e extração de argila, pedregulho, e nós tínhamos vacas. Quase todo mundo tinha vacas em São Caetano, horta, e eu cuidava das vacas. Meu pai tinha 3 vacas. Não era fácil, não. Eu era vaqueiro. Então foi uma infância marcada pelo trabalho. Vaqueiro. Minha mãe tinha 5 homens em casa, né? Eu e meus 3 irmãos, meu pai.
Era difícil, não tinha máquina de lavar roupa, não tinha ferro elétrico, tudo na mão, né? Manual. Não tinha água encanada. Banho a gente ia tomar nas cavas, onde meu pai tirava argila. Não precisa dizer que a gente só tomava banho de sábado, né? Só tomava banho de sábado. Eu não, porque eu vivia lá embaixo na várzea. Do Rio dos Meninos. Rio dos Meninos, na várzea dos Ferrari, que era para cima do rio. Onde tinha essa fábrica? Refratários? Era na Rua Conceição. Então, essa fotografia que nós estamos mostrando, olha, tem o capricho do seu Narciso. Refratários. Arquiteto Ferrari. Isso, Ferrari, na Rua Conceição. Que atual? Rua Conceição mesmo. Continua a Conceição, em 1940. E a Paula perguntou da infância, né, da sua infância. E a gente está vendo agora uma fotografia do 3º ano do grupo escolar da Rua Monte Alegre. Não era lá de baixo, aqui de cima. Em 1942. Você está nessa foto? Esse menino aqui. Tá certo. Bem perto do professor. Para bajular o homem, para passar de ano. Tá certo. E olha, normalmente o pessoal que vem traz no seu álbum de recordações. O São Narciso trouxe vários e vários e vários. Por exemplo, a igreja, né, a Sagrada Família, a matriz de São Caetano. Olha, é completamente diferente a praça. Nós estamos mostrando agora essa fotografia. Que lembranças, Narciso Ferrari, você tem desse panorama da Praça Cardeal Arco Verde, onde hoje você tem o seu escritório? Sim. A lembrança pelo seguinte, a Paula perguntou para mim da minha infância. Além de eu cuidar das vacas, eu puxava leite, minha mãe engarrafava e eu ia entregar quase umas 10 famílias de São Caetano. Fazia o giro de São Caetano. E pegada à igreja, morava minha avó, a mãe do meu pai. Ela era muito católica, ela não podia andar, então ela comprou a igreja onde é o consultório do Dr. Elbe, pegada à igreja. Então eu tenho muita lembrança de como era a rua, a igreja. Nos fundos da igreja, a minha avó queria agradar o padre Alexandre Grigoli, mandava eu entregar 1 litro de leite para ele. Então eu conhecia, no fundo da igreja atual, uma horta do padre Alexandre Grigoli. E tinha um casal que morava lá e cuidava da horta e cuidava da igreja. Depois aí veio o padre Ézio, o padre Arthur, etc, etc. Mas tinha muito contato com a igreja porque minha avó me obrigava a levar o leite lá para o padre Alexandre Grigoli. Você não foi coroinha dele? Não foi coroinha dele, mas tinha que frequentar a igreja, Sim. O catecismo. A tia dela foi minha professora de catecismo, Leonor. A tia Leonor. Tem muita estima pela tia dela, a Leonor, sempre conversa com... Aliás, vinha conversando com ela na viagem, vinha conversando com a Paula sobre uma das pessoas que eu estimei muito, a Leonor. Ela morava quase pegada à igreja, né? Nós morava com ele. Paula, um pouquinho da infância a gente já tem, né? Sim, mas sim. O que faltou ele falar? Eu acho que a gente pode só fazer um salto, porque Seu Narciso é referência quando a gente fala do São Caetano Esporte Clube, clube centenário da cidade, fundado em 1914. Foi presidente do clube de 59 a 65. É isso, Seu Narciso? Mais ou menos nesse período. Depois fiquei vice, depois fiquei presidente da comissão de obras. E como que começou? Simultaneamente fiquei presidente da diretoria e presidente da comissão de obras. Certo. E como que começou o seu contato com o São Caetano? Quando inaugurou o campo na Rua Paraíba, meu pai já me levava a assistir jogo de futebol. Foi inaugurado em maio de 37.
eu era de 32, com 7 anos eu assistia jogo de futebol. Uhum. E fiquei gostando do clube, né? Fiquei... Até hoje estou lá, há 69 anos. Sim. Entrei como sócio em março de 49. Em 51, o seu Otávio Tegão, trabalhava no cartório do Tonico Flacker, ele era presidente do clube, me convidou para mim ser diretor de propaganda. Depois, hoje ele seria diretor de marketing. E eu não podia ir nas reuniões à noite. O José Fux, que está aqui na minha frente. Essa fotografia que é o São Caetano, os campeões de 1950. Sim. Depois eu vou te falar sobre isso. Né? Legal. E você pode exercer essa parte de diretor de propaganda, você não tem obrigação de ir lá à noite. Então, não era brincadeira ser diretor de propaganda. Colar propaganda nos postes, saía da aula, 9h30, 10 horas, eu cabulava a aula para colar cartaz nos postes. E fiquei no São Caetano, presidente e tal, fiquei até hoje, estou lá. Uhum, sim. E como era essa questão do futebol de várzea, todo o ambiente na cidade? Simultaneamente, eu acompanhava o futebol de várzea. Uhum. Já escrevi na revista Raízes. Sim. A localização de todos os campos de futebol. Os apelidos, que foi o maior riso na pró-memória. Assim me falou o Janelo. Uhum. Me lembrava dos apelidos e a localização dos campos de futebol, mas nunca abandonei o São Caetano. E uma coisa que eu não sei, seu Narciso jogou futebol? Eu sempre fui cartola. Sabe o que é o cartola no futebol? Sempre mandando. Olha só, que bom. O Laudo Natel do São Caetano. Ele se tornou sócio do São Caetano. Eu queria que você contasse essa história. Então, eu subia a pé da minha casa, onde é o pró-memória antigo. O Paço Municipal. Avenida Municipal. Goiás. Uhum. E estava subindo a pé, era umas 6 horas. O Giro Striani me chamou e falou: você conhece o presidente do São Paulo? Eu falei: conheço, é lógico, sou São Paulino. E fiquei conversando um pouco com o Laudo Natel e eu perguntei para ele: você não quer ficar sócio do São Caetano? Nós estávamos começando a construção do São Caetano. Ele falou: você vai aonde? Eu falei: vou em casa, tomar um banho, jantar. Ele falou: você não vai jantar, você vai no Tarantela, um restaurante que nós íamos muito lá. Sim. E eu vou... Na rua João Pessoa. fazer um coquetel lá com o Braido, que era prefeito. E você me leva a proposta lá. Eu cheguei em casa, tomei banho e fui para lá. E fiquei batendo um papo com ele no Tarantela, no restaurante Tarantela. Ele falou: essa semana aqui eu vou deixar o cheque para o São Caetano na agência do Bradesco, que ele era acionista. Noroeste. Já era Bradesco. Perfeito. Na Rua João Pessoa, uma agência pequena. E eu falei, como todo político, ele apenas quis me agradar. Passando um dia de frente ao banco, o Pioto, que era gerente, falou: Narciso, tem um cheque aí para você, do São Caetano. E era 50 mil reais. Ele comprou à vista. Se fosse sócio, seria 40 mil. Ele pagou. Eu achei que seria promessa. E ajudou muito o clube naquela 50 mil reais lá. E ele se tornou sócio. Um presidente lá do clube, que andou fazendo o que não devia fazer, era muito ligado ao Luiz Pereira.
esse jogador de futebol que está na Luiz Espanha Chevrolet. hoje, e deu o título do Lauro Natel para ele. Como eu tinha amizade com o Luiz Pereira, que ele trabalhava num cliente meu, o Roque Galati, que você conhece, trabalha teu tio lá, e falei para o Luiz Pereira e ele me devolveu. E o Lauro Natel se tornou sócio. Eu encontrei com ele num restaurante do Giovanni Bruno, São Paulo. Ele estava num cantinho, ele e a dona Zilda. Ele não me conheceu, eu que conheci o Lauro. Ele falou, o senhor não está lembrado de mim? Ele falou, não. Eu falei, lembro uma vez que eu fui em São Caetano, o senhor ficou sócio do São Caetano. Ele falou, agora me lembro. E aí eu lembrei que ele era sócio do clube. Mas nunca frequentou. Nunca frequentou? Não. O Lauro Natel está com quase 100 anos. 90 e poucos Olha, anos. se não está com 100 anos, está beirando aí. Ele é de São Manuel. Vamos convidar o Lauro Natel para visitar o São Caetano? A gente vai lá fazer uma cobertura? Como que eu vou ter contato? Ele tem um filho que era diretor de São Paulo, Ivan, Você sabe né? que alguns anos atrás eu entrevistei o Lauro Natel para o Banco Noroeste, porque ele começou no Banco Sim, Noroeste. Né? office boy contínuo, uma coisa Isso, assim, né? e ele chegou até gerente. É. Né? E depois que ele foi fundar junto com o Bradesco, o grande... Ele, o Aguiar, Isso. como chamava Aguiar? Tinha um outro nome antes. E ele foi muito gentil, né? Ele lembrou quando governador que ele visitava o ABC e tudo isso. Eu acho que seria legal. Eu devo ter até o contato dele, eu passo para o senhor. Quem sabe ele possa vir, a gente vai fazer uma... Bom, seria um prazer. Vamos fazer isso? Tá combinado? Boa. Mas olha, o senhor de passagem falou que gostaria de falar dessa fotografia. O São Caetano em 1950, com José Fux e toda a equipe aqui está identificada. Deixa eu só terminar a minha infância Termina. com a Paula. Então, depois eu entrei na Escola 30 de Outubro, São Paulo. O meu professor era Derville Alegretti, deputado federal, presidente do Juventus Eterno. A esposa dele é dona Aurora Alegretti. O professor meu era Paulo Lauro, prefeito de Biônico de São Paulo. Paulo Setúbal. Paulo Lauro. Paulo Lauro. Um senhor quase meio mulato. Como eu abri em São Caetano, a escola técnica lá de São Caetano, eu saí da 30 de outubro e fui para lá. Mas lá na 30 de outubro, quase todos se formaram lá. Mário Rodrigues, Verino Ferrari, irmão do Verino, o Giacomo Benedetti. Então o senhor é formado como contador. O primeiro ano eu fiz lá na 30 de outubro. Depois fui para São Caetano, acho que foi a segunda turma, ou terceira turma de São Caetano. Perfeito. E aí, o senhor se formou e abriu o escritório? Eu abri meu escritório em 54, que eu já trabalhava num escritório, um parente meu. Eu já sabia contabilidade, já sabia fechar balanço, então eu ia para a escola só para conseguir o diploma. O senhor hoje é o mais antigo contador de São Caetano? É. Um dos mais antigos do Não, ABC? é o escritório mais velho de São Caetano, que foi fundado em 54. 10 de janeiro de 54. Tá. O senhor fez até um artigo na Raízes com os antigos contadores do ABC. Sim. Né? Perfeito. Mas no arquivo da Paula. Vamos fazer, Sim. descrever essa foto? Aqui tem uma relação do Conselho do São Caetano em 54. Tá. Nesse artigo que deve sair agora da Paula aí, em Na dezembro, revista Raízes de edição. dezembro. traz uma história um tanto triste para mim, quando fizeram a fusão, que eu era conselheiro e não fui convidado. Eu e muitos aqui. A fusão com o comercial, São Paulo, aí que surgiu o São Bento. Narciso Dario e Narciso Ferrari. Eu era suplente, mas eu passei para
para titular. E aqui, o Mário Porfírio Rodrigues também está aqui. E tem até 54, foi eleito o Walter Braga, presidente, e foi reeleito. Então, desta foto que você verificou aqui, Os campeões de 1950. aqui está. O clube deve muito, muito, muito mesmo no futebol e que levava o clube para frente. O José Fux tinha uma tinturaria, ainda hoje tem a tinturaria da família Rosa, na Rua Pereira. E o outro, Francisco Marinotti, O de terno mais escuro. que jogou futebol no São Caetano, depois jogou no Palmeiras. Ele foi o campeão em 28? Todas não? as vezes que ele assumiu a direção do São Caetano como técnico, ele levou o time para disputar a finalista, o rebolo final. Eram em 4. E o José Fux, diretor de esportivo. Só que ele era húngaro-judeu. Quando houve a fusão, ele não concordou com o capitão Rafael Berdão de Nicola, ele foi para o Corinthians ficar diretor esportivo. E tem umas passagens boas, porque o que ele tinha que falar, ele te falava na frente, entendeu? E os diretores do Corinthians, que o presidente era Alfredo Inácio Trindade, ele se levantava para falar alguma coisa, ele... Você vai dar palpite aqui na nossa reunião, você é diretor de subúrbio, aquele timinho de subúrbio. E ele falou, time de subúrbio. Mas quando eu pedi a relação dos contratos que iam vencer, me davam datilografado. E aqui vocês me dão um papel manuscrito. Outra coisa, nosso clube nunca ficou numa reunião 2 horas perder tempo. Se o pipoqueiro tem que ficar dentro ou fora do Parque São Jorge. Lá não tem isso aí. Ele gostava dele porque ele falava a verdade. E o Francisco Marinotti foi meu sócio numa distribuidora que eu tinha em São Caetano. Muito, muito amigo meu. Familiar, meu cliente. Entendia de futebol. Levou o clube, devia receber uma homenagem lá no clube, não sei se... Dá tempo ainda, né? Vamos lembrar do Aí Marinotti. o Tortorella deu uma pracinha que nem mais existe. Quando sobe o viaduto dos autonomistas, lá ao direito, acho que nem mais existe a pracinha, né? Francisco Marinotti. E você vai conhecer um camarada aqui que muito seu amigo. O Wilson Apolônio. Certo. Saudades do Apolônio. Não, eu também tenho. Esse é o Walter que foi jogar na Espanha. O grande jogador do... O maior São jogador que teve em São Caetano. Esse é o Oswaldo. Esse é o Andó. E esse eu tenho um amigo de São Bernardo que morreu agora há pouco tempo. Ezio Lazuri. Orestes, Neno, Vitor, Sidney, Mosca, Nilo, Marinotti, Biagio Cesório, Gino Ricciardi, massagista Daniel e José Fux. Tá certo. Vamos só lembrar que o fundador do Bradesco é Amador Aguiar. Amador Aguiar. Isso, perfeito. Paula, fique à vontade. A sua vez de perguntar. Fala. Aproveite. Vou aproveitar, seu Narciso, revelar um lado. Seu Narciso gostava muito de dançar também, não é verdade? Tá bom. Eu já escrevi na revista Raízes os clubes que eu frequentava em São Paulo. Lembra que eu escrevi? Sim. E das orquestras também que tocavam. Sim. E nos taxi dance que eu dançava. É. Lá no São Caetano, que era onde que eu frequentava mais,
Tinha 5 dançarinos que faziam sucesso em São Paulo, Na Rua Perrela? na Rua Pereira. Primeiro escalão. Segundo escalão eu pertencia. Esses 5 o senhor lembraria? Oh, Emílio de Francisco, o apelido dele, Boca, depois, Boca, era Oswaldo Martins. Então, Emílio de Francisco, Oswaldo Martins, Otto, Que não era o Diringer. José Ferreira, que mais conhecido como Pinto Louco. Pinto Louco. Por que Pinto Louco? Vou falar já. O outro dançarino era Otto. Não era o Otto Diringer, Não. Era outro? O Otto Diringer é bem mais... E o quinto era Geraldo Belmonte. O segundo escalão era eu, Sérgio Pacchini e outros. Uma vez nós fomos dançar no São Caetano, no matinê, e estava fechado por ter morrido um da família Lorenzini. Tá. Então não tinha baile no matinê. Aí nós nos reunimos e fomos dançar no Marconi, na rua São Caetano. Como o baile estava bom durante o dia, nós combinamos de ficar à noite. E fomos tomar um lanche no bar, eu e mais 3 ou 4 andando, e esse Pinto Louco veio assim, deu uma corridinha. 2, 3 mulheres estavam atrás da gente, falei, uai, parece um Pinto Louco. Já deixou a gente mais tranquilo. O Narciso Ferrari também é um grande colecionador de figurinhas. E eu queria que o senhor falasse desses álbuns. Olha só, que coisa... E olha, surpreendentemente a gente abre no meu Corinthians. Né? Mas a primeira página, ao lado do Palmeiras, né? Do lado do Palmeiras, do Vicenzo, o Santos. Não tem... O SPR é o Nacional? Nacional. Tá. Quem é o goleiro do Nacional? O Valentina jogou aqui no Nacional. O goleiro? Valentina Chies. Aqui sim, o São Paulo. Se eu pedir para o senhor de cabeça essa escala, o senhor conseguiria falar a formação do São Paulo, do seu São Paulo? Sem olhar? Sem olhar. Bom, E eu vou conferir aqui. King. Não, o goleiro tá Eloy. Não, King. É King? É. King, Piolim e Florindo. Esse Piolim não era aquele que foi do Corinthians? Não. Outro, Esse né? Piolim era de Casa Branca. Tá. Ruibal e Noronha. Não, peraí. Esse Piolim não era do Corinthians, não era? Não. Era do São Paulo. Mas ele morava em Santo André. Você me falou. Ele morava em Santo André com o Belliomini, O Pellegrino Belliomini. Pellegrino Belliomini e o Oberdan Catani. Sim, sei. Então, o Oberdan Catani era De Sorocaba e depois foi morar em Santo André. e jogava No gol do Palmeiras. o Belliomini Jogava no Corinthians, Deldebe Belliomini, e o Piolim no seu São Paulo. São Paulo. Os 3 moravam em São Caetano, em Santo André. Eles pegavam o trem ou o ônibus, iam Trem, juntos aos treinos. Aí chegava no Parque Dom Pedro, o Oberdan ia para o Parque Antártico. O Piolim para o Canindé, onde era o campo do São Paulo. E o Belliomini para o Parque São Jorge. Parque São E Jorge. foram num momento da seleção paulista. Quer dizer, a única vez que Santo André colocou 3 titulares numa seleção. E estava lá o Piolim. Agora eu vejo a foto do Piolim aqui, meu Deus do céu. Isso é muito legal. Desse time aqui, o São Paulo forneceu 7 jogadores para a seleção paulista. Leônidas. Que não tinha torneio, era só Esse Carioca. Leônidas é o Dito diamante. Diamante Negro. Tá. O Pardal não foi para a seleção. Não, ele era do Sul. O Sastre foi. Luiz Mesquita de Oliveira, Antônio Sastre, Leônidas da Silva, Remo Januzzi e Lino Mancilla. Que é o Pardal. Pardal. O Remo tinha uma camisaria Remo na 24 de maio em São Paulo. Pessoal, não é porque ele é São Paulino que ele tem essas informações. Se eu perguntar da Portuguesa, ele vai falar da mesma forma. O Narciso é um estudioso do futebol. E ele está aqui nos prestigiando. Balas de futebol. O dono era o Comercial Futebol Clube é o próprio?
Do Oberdan. O Oberdan. Como que é o Oberdan? Capitão Rafael Oberdan de Nicola. O que se atreveu a mudar o nome do seu São Caetano. É a maior tristeza sua? Boa. É a maior senhor. tristeza? Tristeza muito grande. Tá. Não só nessa revista da Paula aí, em dezembro, não só o capitão Rafael Oberdan de Nicola, que era político, era do Departamento de Ordem Política e Social. E era do Corinthians também. Era prefeito biônico de Bauru, foi da Polícia Marítima. É homem de muito prestígio. Agora, o pessoal de São Caetano deixou tudo na mão dele, né? Porque ele precisava de um estádio para ir para a primeira divisão, não é isso? Certo. Usou o São Caetano. Né? Usou o São Caetano. Tá. De qualquer forma, está na história do São Caetano. Sim. Ficou São Bento. 4 anos nós ficou. Seu Narciso Ferrari, fantástico esse álbum. Todos os demais, olha, tem mais álbum aqui, olha, de figurinhas. Álbum de balas de futebol, os veteranos brasileiros. O dono brasileiros. era o Jordão Bruno Sacomani. Ele tinha bala de futebol na rua do gasômetro. Do Palmeiras? Ele era presidente do Palmeiras, ele abriu uma consultora e acabou fugindo, lembra-se? Essas figurinhas em branco, elas carimbadas? Não sei, eu não lembro. Esporte Clube 15 de Novembro. Aí já aquela é mais velha, aquele álbum. Tá. Paula, você vê como passa depressa. Nós vamos ter que encerrar o programa. Eu gostaria que você fizesse a pergunta derradeira ao grande Narciso Ferrari, que vai trazer o laudo Natel para o São Caetano. Olha Se o laudo Natel estiver com boas condições de saúde, ele vem. E nós vamos estar lá junto. Eu, você, a Cristina, que daqui a pouco a gente vai conversar. Como que vai fazer esse convite para ele? Eu vou te dar o endereço dele, o telefone dele. Vamos lá. Aí nós vamos junto lá, buscar. Não. Você arruma um carro para buscar o seu laudo Natel? Não. Depois ele volta de trem. Né? A gente traz tudo, depois ele volta de trem. Ou não? Ele é de São Manuel. São Manuel. Tonico e Tinoco era de São Manuel. Por favor, Paula, a pergunta que nós vamos encerrar esse programa hoje. Seu Narciso fundou o escritório em 54 e em 1955 se casa com a Dona Yara. Uma das mulheres mais elegantes da cidade, não é mesmo? Sim. E tiveram 3 filhos. 3 filhos. E hoje... Como? Hoje tem netos. Como que está Tem hoje a netos família do seu Narciso? E tem uma bisneta, Olha. 12 anos. Aham. Deixa eu contar 2 passagens. Claro. Uma vez, alguém do Promemória mandou o Ovídio Matos, da ESPN. Lembra dele? Lembro. Do cabelo grisalho. Sim. E montaram lá no meu escritório, onde é hoje o meu escritório, e uma reportagem que fiz para a ESPN, depois me mandaram a filmagem, e ele chegou e falou assim para mim: a pessoa que me mandou entrevistar você falou assim, logo de início ele falou: falar do São Caetano Esporte Clube é falar do Narciso Ferrari. E falar do Narciso Ferrari é falar do São Caetano Esporte Clube. Me emocionou Com muito isso aí. certeza. Eu guardo isso aí. E agora você me perguntou da minha esposa. Eu me lembro, Paula, que você foi na missa de 7º dia dela. Lembra? E nós temos a voz dela, viu? Nós somos lá no São Caetano, um grupo de senhoras, para falar um pouquinho do lado feminino. Só para terminar, ela falava assim para mim: em primeiro lugar na sua vida está o São Caetano Esporte Clube. Depois está o seu escritório. Depois está os seus amigos do São Caetano.
depois está teus filhos, depois está os teus amigos. Não, em quinto sou eu. Você não pode se queixar, está em quinto colocado. Como é que é o técnico da seleção, né? O Tite está em 11º. Ela sofreu muito comigo no São Caetano, por causa do São Caetano. Uma palavra ao estudante de São Caetano. Descobrir os demais Narciso Ferrari da cidade. Olha quantas informações ele tem de cabeça e nos seus registros. E com muita alegria hoje nós estamos recebendo o seu Narciso Ferrari. Um programa inesquecível que emocionou não só ele, como a Paula, também a gente. E assim a gente vai construindo essa memória. A rica memória do grande ABC, das 7 cidades, de todos os seus distritos. Isso que nos faz acreditar no amanhã. Até a próxima semana.